Vamos ler a palavra do Senhor no livro de 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 14. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis o de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Amém? Você não pode ser eterno, em nome de Jesus. Consoleis, em algumas Bíblias, os desanimados. Amém? Irmãos, o que é um objeto inanimado? Amém? O que é? Quem está na escola aqui? É isso, inanimado é que não tem vida. E um objeto animado? É que tem vida, né? Animado, né? É que tem ânimo, tem vida. E o que a Bíblia diz? Consoleis o de pouco ânimo. Ou seja, haverá pessoas, haverá irmãos em Cristo que ficarão desanimados, né? Irmãos, assim, a gente não pode incentivar o desânimo, a gente não pode achar que é normal. Uma coisa, né, que há muitos anos atrás eu falava assim: não, o homem pecar, a mulher pecar é normal, é normal a pessoa pecar. Irmãos, não é normal não, o nosso pecado matou Jesus, não é verdade? Se a gente não pecasse, Jesus não ia morrer na cruz. Então assim, não é normal pecar, não é uma coisa que eu posso dizer, é comum. O ser humano, ele tem a tendência ao pecado, mas a gente não pode normalizar o pecado. É algo que a gente tem que realmente lutar contra, porque o nosso pecado matou Jesus. E o desânimo é comum? É comum, né? Grandes homens de Deus passaram por desânimos, e eu peguei alguns exemplos aqui na Bíblia de pessoas que passaram por um momento ao qual eles perderam praticamente a vida. Hoje nós temos a maldita da depressão, né? Algumas pessoas negam, não é bem assim, é frescura no rabo, é falta de uma pia para lavar, não sei, né? Uma louça, eu não sei, né? O pessoal fala, né? Uma vez aqui brincando, né? Que precisa de terapia para quem está com depressão. O quê? Ter a pia para lavar, né? Não é isso, irmãos. Realmente há pessoas que desanimam, desistem. O desanimar é perder a vida. É perder a vontade de fazer as coisas. É você realmente acabou. Na Bíblia tem esses casos? Tem esses casos. Não são poucos casos que na Bíblia fala sobre isso. Houve homens de Deus que eles realmente desanimaram. Realmente eles ficaram assim, preocupados com o que estava acontecendo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele passou por uma situação bem interessante. Ele foi para Jerusalém, ele foi teimoso, não sei se foi teimoso, a Bíblia diz que Deus avisava para ele não ir, mas ele foi, que ele estava preparado até para ser morto por Jesus em Jerusalém, e lá ele foi preso, e depois de muito tempo Deus falou: Paulo, não temas, mas tenha bom ânimo, porque irás testificar de mim também em Roma. Só que nesse percurso que ele passou, ele foi preso em 3 cadeias, ele foi colocado no navio, né, naquela nau que ele entrou, a nau naufragou, numa tempestade que teve, ele precisou segurar nos caixotes lá do navio para não morrer, caiu em terra. E ainda por cima uma cobra picou ele. Meu Deus do céu, a pessoa ficou até preocupada, mas não aconteceu nada, porque era plano de Deus que ele tinha que chegar até Roma. Mas a Bíblia diz que quando ele chegou perto de Roma, no lugar chamado Três Vendas, ele vendo os irmãos, ele tomou ânimo. Eu fiquei pensando, por que Paulo ficou desanimado? Ele sabia que tinha que pregar em Roma. Irmãos, era o seguinte: tudo aquilo que ele estava passando não era para ele chegar lá numa grande igreja e pregar a palavra.
Não é para ele chegar lá, nem o Vaticano existia, não é para chegar no Vaticano e pregar. Não era para chegar diante do imperador, lá na corte do imperador, na época quem era? Acho que era Calígula, na época que era Calígula, chegar lá e pregar. Não, o que ele tinha que ele estava indo para lá para ser preso. Ele foi lá para ser preso. A princípio, ele foi preso na casa que ele alugou, mas ele não estava lá para pregar a palavra de Deus à vontade nas praças de Roma, pregar perto do Coliseu, esses lugares. Não, ele estava para ser preso. Depois eu acho que ele pensou, meu Deus, eu passei por tudo isso para ser preso. Mas a Bíblia diz que ele veio dos irmãos, ele tomou ânimo. Mas, irmãos, como nós podemos vencer algo que todos nós estamos sujeitos? Quem aqui já passou pelo momento de não querer saber de fazer nada, né? Ficar só deitado. Os boletos vêm, fica lá deitado. Aí levanta, né? Aí quando você lembra do boleto, você levanta. Só que também você tem uma vida espiritual. E Jesus também está vindo. Assim como os boletos vencem, Jesus também está vindo. Então te levanta, não fica deitado não. Que assim como você tem ano para pagar boleto, para pagar imposto para o governo, saiba, Jesus está vindo. E Ele vai dar conta de cada coisa que nós fizemos de bem ou de mal aqui na terra dos viventes. Então te levanta. Porque a gente está desanimado, está cansado, né? Eu estou cansado hoje. Era para eu até ir orar num certo lugar para consagrar e tudo. Eu falei para minha esposa, olha, fala para a irmã que eu não vou conseguir ir, porque eu só dormi 3 horas nessa noite, preciso dormir um pouquinho, pelo menos umas 2 horas preciso dormir. Mas aí falou para a irmã, mas acabou nem que precisava ir, deu um problema. Mas a gente não aguenta. Mas por quê? Eu tenho que dormir um pouquinho, porque depois eu vou ter que trabalhar, eu tenho que dar um jeito. Irmãos, na vida do cristão, a gente tem que dar um jeito de vencer o desânimo espiritual. Porque, irmãos, a gente vai para o serviço, as pessoas vão doentes. Teve um rapaz, né, porque eu disse assim, emprego, tem muito emprego, né, tem bastante emprego, mas emprego pagando, misericórdia. Emprego que, assim, você tem que morar na rua, né? Porque não dá nem para pagar o aluguel. Então tem muito emprego, mas assim, não tem nenhuma lógica você ficar 6 por 1, não ganha nada. Você não tem nem como pagar um aluguel e comer. Tem que morar na rua e seja Deus quiser. Mas, como estava na época ainda da experiência, foi super doente, colocou a máscara. Eu falei, rapaz, está doente? Eu estou, mas eu não posso faltar. Mas não é falta, você vai dar um atestado. Ele falou, não, mas o pessoal manda embora, porque acha que você está enrolando, acha que você está mentindo e acaba te mandando embora. Ou seja, a pessoa faz de tudo para não perder o emprego. Está errado? Não, ele sabe, né? O boleto está aí para isso, né? O boleto não falha. O meu é pior, o meu chega no aplicativo, é DDA. Como é DDA, o que é? Esqueci, mas é uma cobrança direta no seu CPF. Então, tudo que é do meu CPF chega. Eu sei até o que eu não estou devendo. Aí chega lá, é só entrar lá no pagamentos, aparece tudo, o DDA. Então não tem como fugir, tem que se esforçar. E o servo de Deus, a serva de Deus, ela tem que dar um jeito, irmãos, de estar na presença do Senhor. A gente fala, mas não sei das coisas, mas Jesus está voltando. Aleluia. Você vai dar conta dos seus pecados. Jesus vai morrer na cruz. Irmãos, lembra de uma coisa que o rei, ele deu para cada um, segundo a sua capacidade, talentos. Para um deu 1, para outro deu 5, para outro deu 10, conforme a capacidade de cada um. Ele demorou, mas quando ele voltou, ele vai pedir conta. Meu Deus. Ele vai pedir conta, irmão. Ele não deu nada que você não pudesse fazer. Ele deu conforme a sua capacidade e Ele vai pedir conta. E eu estou vendo hoje que o povo de Deus está se deixando desanimar e muito. Mas desanimar para com a obra do Senhor. Mas o que a Bíblia diz sobre a obra do Senhor? O último versículo aqui em 1 Coríntios capítulo
15, versículo 58 diz assim, eu vou ler o 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, a gente tem que sempre fazer mais para o Senhor. E o povo de Deus está fazendo o mínimo. O povo de Deus, como diz aí no mundo, está empurrando com a barriga. Parece que o povo de Deus está pedindo para ser mandado embora. Mas aquele que vem até a Jesus, de maneira alguma ele lança fora. Jesus não vai te mandar embora. Não importa o seu desânimo, não importa se você está empurrando com a barriga, não importa se você está vindo com má vontade, não importa se você não quer saber de mais nada. Jesus não vai te dar carta de repúdio. Ele não vai te mandar embora. Ele te chamou. Aleluia. E aquele, né, nós cantamos, aquele que começou a boa obra, ele quer terminar. Aleluia. Não quer deixar pela metade. Há um projeto. Esse projeto tem que terminar. Não pode ficar pela metade, não pode ficar em 20%. Tem que acabar. Não é verdade? Mas onde está o povo de Deus? O povo de Deus está se esforçando muito para coisas que vão ficar. E como foi dito hoje, é melhor ir na casa de luto do que na casa onde há festa. Porque aonde há luto, os seres viventes, eles olham e refletem sobre a vida. A gente fica pensando, nossa, mas era tão novo. Ontem, onde estava aqui, estava cantando, estava feliz e agora já foi. Então a gente reflete, a gente vê que realmente a nossa vida é passageira. Então não vale a pena, irmãos. Muitas vezes a gente tem coisas que precisamos fazer, sim. Mas nada melhor do que estar na presença de Deus. Nada melhor do que estar diante do Senhor. Então na Bíblia nós temos homens como Paulo que desanimaram, como eu acabei de falar. Nós temos um caso clássico de uma pessoa que desanimou, que é Elias. Elias, um grande homem de Deus. Elias foi o homem que foi sustentado por corvos. Elias foi o homem que Deus falou, olha, fala para esse povo aí, enquanto eu não falar, não vai cair chuva sobre a terra. E hoje, irmãos, eu estava estudando sobre o Deus Baal. Era o Deus assim, tem uma história, tem toda uma mitologia sobre ele, que ele morreu, e ele ressuscitou das águas, ele pegou o trovão, então ele, na mitologia dos fenícios, ele dominava o ciclo da chuva e do sol, porque ele morreu, ressuscitou da água, ele tinha um trovão na mão, ele fazia cair fogo do céu e fazia cair chuva, ele tinha esse domínio. Então Elias já desafiou Baal, falou o seguinte, Baal é Deus, mas eu digo uma coisa, enquanto eu não falar, não vai chover. Vocês querem servir Baal? Então clama Baal para ver se vai vir chuva. E o pior é que o povo não deixou nesses 3 anos e meio de servir a Baal. Aí Elias apareceu novamente e falou, então a chuva não resolveu, vocês continuam servindo a Baal. Vamos fazer o seguinte, vamos ver quem vai fazer cair fogo do céu. O fogo do céu é um relâmpago, né? Lá em Jó diz, né, que caiu fogo do céu e matou lá os bichos todos lá, botou fogo na casa. É um relâmpago, é o fogo do céu. Aí porque eles diziam que Baal tinha um relâmpago. Tem até imagem de Baal, se você for lá no Líbano, ele numa carruagem segurando como se fosse um trovão para jogar em alguém. Aí eles falaram, vamos ver quem é Deus de verdade. E os irmãos sabem a história que os profetas de Baal ficaram se matando, se lancetando todo, e ficavam gritaram mais de 6 horas, não resolveu nada. Porém, quando ele demorou muito, né? Ele pegou lá, restaurou o altar do Senhor, jogou água para todo lado, nem tinha água, ele pediu para jogar água, e ele orou assim, Senhor, Tu sabes que eu fiz conforme a tua vontade, mostra a esse povo que o Senhor é Deus. Aí caiu fogo do céu e pum! Aleluia. E tudo foi consumido em fogo. Aí eles falaram, só o Senhor é Deus. Glória a Deus, aleluia. E depois, aquele homem
com força, falou: vamos matar todos esses homens falsos, que eles são falsos profetas, estão acabando com o povo. Tiveram força, mataram. A Bíblia diz depois que ele foi orar e ficou orando, e veio muita chuva, e Acabe já estava longe, e a Bíblia diz que Acabe com cavalo, Elias andou parelho com Acabe, com cavalo. Um cavalo anda mais ou menos 70 quilômetros. Um ser humano com muita boa vontade usa um bolso de uns 50 quilômetros. E Acabe andou, o Elias andou parelho com os cavalos de Acabe numa distância muito grande. Mas aí ele ouviu uma palavra: assim me façam os deuses outro tanto, se até hoje você não for como um dos profetas. Desanimou. Ouviu a palavra de Jezabel, desanimou. Cuidado com quem você ouve. Essa palavra não estava preparada. Cuidado com que você ouve. Estou desanimado. Mas quem você está ouvindo? Elias, enquanto ouviu a voz de Deus, ele fazia milagre. Elias, enquanto ouvia a voz de Deus, tinha provisão da parte do Senhor. Elias, enquanto ouvia a voz de Deus, fazia prodígios, sinais e maravilhas. Elias, enquanto ouvia a voz de Deus, fez cair chuva do céu e parar a chuva do céu. Elias, enquanto ouvia a voz de Deus, fez cair fogo do céu. Mas um dia ele ouviu a voz de alguém, de uma diz até mentira, que ela nunca desviou, né? Uma atribulada, Jezabel, a que leva os filhos de Deus à idolatria, a que leva os filhos de Deus à prostituição. Cuidado que você está ouvindo palavra de prostituta, você está ouvindo palavra de feiticeiro, você está ouvindo palavra de pessoas que são desviadas. O que vai acontecer com você? Desânimo. Elias ouviu a voz de Jezabel, desanimou. Meu Deus, acabou. Ai meu Deus, eu vou embora. Eu não sou melhor do que meus pais. Eu também, será que ele pensou que ele era melhor? Não sei, né? Ele fez muitos milagres realmente, mas ele colocou na cabeça que acabou a vida dele. O homem que matou 950 profetas, porque era 400 de Baal e 450 de Azerá, que eu chamo de Astarte, mas na Bíblia é Azerá. Mas aquilo era Astarte, o nome da deusa era Astarte, mas na Bíblia é Azerá, mas é Astarte. A Bíblia está errada? Não, é porque é a tradução. Mas é Astarte, amém? Na Bíblia é Azerá. O que acontece? Tinha força em uma mulher, uma única mulher. Ele deu ouvido. Acho que o problema foi que ele deu ouvido. Desanimou. E foi embora. Aí foi para cá, aí ficou debaixo de um zimbro e pediu a morte. Me mata. Não tinha problema de se matar, né? Mas pediu a morte. Aí Deus falou: levanta. Que faz isso aqui, eles levantam, vai até Horebe. E a Bíblia diz que não era longe não, e ele demorou a chegar, porque ele estava com medo de Jezabel. Aí andava de cantinho assim, ó. Deixou o rapaz que ajudava ele, ó, fica aí. E começou a andar escondido como um bandido. Um bandido procurado, começou a andar assim, se escondendo. Aí chegou no Monte Horebe, entrou numa caverna lá, dormiu. Assim, irmãos, é um quadro depressivo. Né? E é uma depressão. Os homens de Deus passaram por quadros de desânimos, mas todos eles tiveram uma justificativa: era a perseguição, perigo de morte. Elias estava preparado para muita coisa, estava preparado para fome, estava preparado para não comer muito bem, para não se vestir muito bem, estava preparado para pregar a palavra de Deus, mas ele não estava preparado para ser ameaçado. Ele não estava preparado para morrer. E aquilo desabou o homem de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós somos que quando Paulo e Barnabé, Deus, pelo poder do Espírito Santo, fez um coxo se levantar lá em Íconio, eles começaram a adorar, né? A Paulo e Barnabé, matar touro, fazer grinaldas, falar que os deuses desceram, sei das quantas. E Paulo e Barnabé rasgaram as vestes e falaram assim: olha, não façam isso.
Nós somos homens, igual a vocês, sujeitos às mesmas paixões. Homem de Deus, Elias era um homem de Deus. Nem morreu, né? Elias não morreu. É aquela pessoa que é tão santa que já foi para o céu, né? Você podia ir para o céu. Elias era tão santo que ele nem morreu. Deus já levou ele já. Mas ele era homem. Derrubou. Então há coisas que nos derrubam. Mas como Elias conseguiu reverter esse quadro? É aí que está o segredo dessa pregação. Como Elias reverteu esse quadro? Ele chegou ao quadro, eu não sou médico, né? De depressão, mas com certeza absoluta, de desânimo, de desistir da vida, que ele pediu a morte, porque ele deu ouvido a uma tribulada. Ele deu ouvido a uma idólatra, uma prostituta, uma feiticeira. Aí desanimou. Mas, irmãos, alguém aqui costuma ouvir música do mundo? Vocês ouvem sim, estou mentindo. Tem um montão que ouve música do mundo aqui que eu sei. Mas amém. Vocês ficaram com vergonha, né? Mas vocês ouvem sim. Você sabe a vida dessa pessoa? Será que essa pessoa é um adúltero? Será que é um feiticeiro? É sim, a maioria é. A maioria é feiticeiro. Hoje eu estava vendo uma irmã explicando sobre a vida da Angelina Jolie. Quem conhece? Conhece, né? Eita, tudo desviado, misericórdia. Tô brincando. Eu também conheço, né? Também desviado. Aí o que acontece? Aí contando a vida dela, vocês sabem que ela teve 3 casamentos, né? Uma vida terrível. Feiticeira. Toda pessoa que ela se relaciona, ela tira o sangue dela e dá para a pessoa beber e pede para a pessoa tirar o sangue e ela beber. E a gente ouve essas pessoas às vezes. Esses cantores aí, tudo feiticeiro, tudo mexe com tudo que não presta. Aí vocês ficam ouvindo essas coisas. Eu estou desanimado. Mas quem você está ouvindo? O que você está ouvindo? A igreja está fria, mas o que você ouve de segunda a sábado? Primeiro que você deveria estar aqui terça ou sexta-feira orando e ouvindo a palavra de Deus. O que você ouve? O que você vê nesse maldito TikTok? O que você vê nesse maldito do YouTube? O que você vê no Instagram? O que você curte nesses lugares? O que você está vendo? Está vendo mulher pelada? Está ouvindo que não presta? Está vendo que não é de Deus? Lógico que você vai chegar na igreja e não vai sentir nada, porque você está ouvindo as Jezabels da modernidade. Feiticeiro, prostituição, idolatria, tudo que não presta. Óbvio que um homem de Deus como Elias, que fez fogo cair do céu, não uma vez, mas 3. Porque uma vez caiu para o holocausto pegar fogo, mas depois, uma outra oportunidade, foram prender ele. Ele falou: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma a ti os teus 50. E foram 102 homens que morreram. Porque foi os 50 e mais um, né? Então foram 52 que morreram com fogo do céu. E esse homem desanimou, porque ouviu quem não devia ouvir. Mas como ele reverteu o resultado? 1 Reis, capítulo 18, versículos 8 em diante. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. É 6 dias. O homem praticamente, meu Deus do céu, 6 vezes mais. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Jeová dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os seus altares e mataram os teus profetas à espada, e somente eu fiquei e busco a minha vida para me tirarem. Ao que Deus lhe disse: vem cá fora.
e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, porém o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E ainda depois do fogo uma voz mansa e delicada. Irmãos, muitas vezes Deus pode falar no fogo? Deus falou com Moisés aonde? Na sarça que ardia fogo. Então pode, né? Deus pode falar no vento? Tem algum exemplo também que Deus falou no vento? Tem, né? Quando Moisés pediu para abrir o mar vermelho, Deus falou e deu aquele vento, né? Então Deus pode falar. E Jesus também no meio da tempestade falou no meio da tempestade. Então Deus pode falar no vento. Deus pode falar no terremoto? O terremoto eu não cheguei a ler, não. Mas houve o terremoto lá que derrubou as muralhas de Jericó, né? Então Deus pode falar no terremoto. E a Bíblia diz também que estavam orando os discípulos e o lugar que eles estavam tremeu. Porém, Deus fala como Ele quer. Aleluia. Deus fala como Ele quer, do modo que Ele quer e quando Ele quer. Aleluia. E nós muitas vezes nós temos um padrão de Deus. Um padrão de Deus como Ele tem que falar. Não, acho que Deus só fala quando o profeta dá um pulo que vai lá para cima. Só fala Deus quando a pessoa começa a falar a língua que eu não entendo nada. Só fala quando a pessoa entra em transe, né? A pessoa, né? O zóio até vira, né? E aí começa a falar. Não, Deus fala quando quer. Aleluia. E quando Deus quis falar com Elias, veio uma voz bem mansa e suave, e o Senhor estava naquela voz. Talvez Deus quer falar com você hoje, mas você tem um padrão. Tire esse padrão, porque Deus fala como Ele quer. Oh, Jesus. Teve uma irmã, foi engraçado, ela veio aqui no culto, último encontro das mulheres, e ela saiu de casa, ela falou assim: "Ô Deus, fala comigo hoje, fala comigo hoje." Eu acho que pregou, acho que ela nem ligou muito. Aí acabou o culto, sorteio de Bíblia. Quem ganhou a Bíblia? Ela ganhou a Bíblia. Ou seja, Deus quer falar com ela. Você quer ouvir Deus falar contigo? Para de ver besteira e abre a sua Bíblia. Aleluia. Para de ver o que não presta e abre a sua Bíblia. Oh, Jesus, aleluia. Pode ser no celular também, não tem problema não. Pode, mas leia a palavra do Senhor, que Deus pode falar contigo. E Deus quer falar contigo, mas você tem que estar disposto a ouvir a voz de Deus. E não ter um padrão, né? Aquele padrão que muitas vezes a gente tem do que é a voz de Deus. Não, Deus pode falar no hino, Deus pode falar enquanto você está lendo a palavra, Deus pode falar enquanto você está orando, Deus pode falar com você agora, você está ouvindo a pregação, Deus pode levantar alguém e falar com você, Deus pode falar como quiser, e não sou eu que vou ensinar Deus, mas eu tenho que estar pronto a ouvir a voz de Deus. E Elias estava pronto para ouvir a voz de Deus. Aí quando saiu aquela voz mansa e delicada, e ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo pôs-se na entrada da caverna, e eis que a voz lhe dizia: "Que fazes aqui, Elias?" E Elias respondeu de novo: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu somente fiquei, e buscam tirar a minha vida." Então o Senhor lhe disse: "Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegar, ungirás a Azael para ser rei da Síria, e a Jeú, filho de Ninzi, ungirá para ser rei sobre Israel, bem como Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirá para ser profeta em teu lugar, e há de ser o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Todavia," para de ficar chorando, Elias, "eu deixei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e não beijou, e nem toda a boca que beijou a Baal," porque eles tinham costume, né, de como adoração, beijar a imagem de escultura. Acho que em alguns lugares ainda tem essas coisas, né? E a Bíblia diz assim: que partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu. Segredo para vencer o desânimo na vida normal e na vida espiritual: ouvir a voz de Deus. Aleluia, Jesus. Buscar ouvir a voz de Deus. Só assim, irmãos. Em casa chorando não vai resolver.
Deitado não vai resolver. Reclamando não vai resolver. Você tem que estar pronto para ouvir a voz de Deus. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Aleluia, Senhor. Será que Deus não pode falar com vocês ou você abrindo sua Bíblia? Pode. Nós não fomos ver agora o Salmo 13, né? O Salmo 13, que Davi estava desanimado. E Deus não falou. E ali, se você abrir, Deus não vai falar contigo. Deus pode falar com você. Levanta-te, porque a Bíblia também diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor pode falar contigo. Essa é a forma, irmãos, perfeita de vencer todo e qualquer desânimo. Ouvir a voz de Deus. Parar de ouvir a voz do homem, parar de ouvir o conselho do ímpio, parar de ouvir o que não presta e começar a abrir o coração para ouvir a voz de Deus. Quando você ouvir a voz de Deus, você vai vencer o desânimo, você vai vencer qualquer problema que você tem. Porque Elias, enquanto estava preocupado com o que Jezabel falou, só queria dormir e comer, dormir e comer, dormir e comer. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, ele se levantou. Deus, aleluia. Saiu de onde estava e começou a fazer a obra do Senhor. Você quer se levantar, ouve a voz de Deus. Deus, aleluia. Assim, não ouvimos, não vai resolver nada. Tem muito problema? Tem, você tem problema. Todo mundo tem problema aqui, meus. Né? Se a gente abrir o microfone para falar problema, a gente vai ser mais desanimado, né? Porque todo mundo tem problema, né? Então a gente tem que falar das coisas de Deus, das coisas bênçãos. E eu estou aqui para falar a bênção da parte do Senhor. O seu desânimo tem jeito. Aleluia. A sua falta de vontade tem jeito. A sua falta de vida tem jeito. E o jeito é ouvir a voz do Senhor. E o nosso Deus quer falar. Não é o Deus que quer ficar quieto. É o Deus que fala. É o Deus que desce fogo do céu. Mas é o Deus que ainda fala. Amém? Nós temos o caso do apóstolo Paulo. Está em 2 Coríntios 12, versículos 8 e 9, diz assim: que ele tinha um espinho na carne, acerca da qual 3 vezes eu roguei ao Senhor que afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Ou seja, Paulo tinha uma coisa que incomodava ele. Tem nada a ver com mulher, é a doença. Vocês viram, não sei se alguém viu coisa em repórter da Bíblia, é besteira, não é nada disso. Mas amém. Tinha algo realmente, irmãos, era uma doença. A Bíblia diz que ele foi esbofeteado. Então, assim, foi algo carnal mesmo. Foi algo que trouxe para ele um prejuízo muito grande na carne dele. Não foi assim tentação. É como se fosse, vamos dizer assim, como Jacó, que foi tocado por Deus, começou a mancar. Alguma coisa na vida do Paulo começou, no corpo dele, não começou a andar bem. Alguns dizem que foi no olho dele, que ele praticamente perdeu a visão. Diz, né, que ele foi tão fortemente, deram uma bufetada tão forte no olho dele, que ele praticamente perdeu a visão. E a Bíblia diz que ele orou a Deus 3 vezes, ou seja, aquilo estava incomodando ele. E quando parou de incomodar, é quando Deus falou: a minha graça te basta. Aleluia. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Você diz que está meio cegueta. Vocês sabem, irmão, que Paulo não escrevia as próprias cartas. Ele é analfabeto? Não era, ele foi extremamente bem alfabetizado. Quando ele ia escrever, era muito caro, o papel era caríssimo, né? Então ele não escrevia. Quem escrevia... Quem sabe quem escrevia as cartas de Paulo, hein? Olha o quiz aí. Quiz. Quem escrevia as cartas de Paulo? Paulo falava e quem é que ditava? Tércio. Nunca mais esqueça. O nome dele era Tércio. Está na Bíblia. O escrivão de Paulo era Tércio. E em um dos livros da Bíblia fala: olha, eu também Tércio, eu também agradeço vocês. E era Tércio. Por quê? Tércio escrevia com o tamanho certinho. E Paulo, como era meio cegueta, quando você é meio cegueta, como você escreve? Tudo grandão, né? Então ele acabava tomando espaço demais. Então quem escrevia era Tércio. Então provavelmente foi no olho.
Aquilo desanimou ele. E a doença nos desanima, não é verdade, irmãos? Eu, quando fui diagnosticado com diabetes, desanimei. Falei, meu Deus do céu, agora que eu tenho filho, eu vou morrer, né? Estou vivo, graças a Deus. Mas assim, é uma sentença de morte. Você sabe que aquela doença vai te matar. Não tem jeito. Se Jesus não fizer a obra, ela vai te matar. De uma forma horrível. Mas, o que Paulo fez e o que todos temos que fazer? Orar a Deus. E o povo de Deus está orando muito pouco. O povo de Deus gosta muito de coisas místicas. Muita gente fala assim, eu vou subir no monte para Deus falar comigo. Você está perdendo o seu tempo. Só tem mato. Ali é só mato, aranha, lagarto e cobra. Tem um que tinha até onça, lembra? Então você faz uma coitado. É isso que tem no monte. Não tem nada demais. É pecado. Deus vai te matar que você está no monte? Não vai acontecer nada. Mas não é nada especial. Se você põe na cabeça, eu vou no monte porque Deus vai falar comigo. É idolatria, irmão. Desculpa, não tem porquê. Não há uma lógica da parte de Deus. Porque a Bíblia diz assim: então buscará o Senhor e Ele te ouvirá quando buscar de todo o seu coração. Não importa se é no monte, não importa se é no templo, mas Deus procura aqueles que o buscam em espírito, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E às vezes a gente é místico. Não, tem que ir em tal lugar. Não vai resolver nada, irmãos. Deus quer falar contigo, não precisa de trovão, não precisa de vento, não precisa de fogo. É só você ouvir a voz de Deus. Aleluia. Colocar o ouvido para ouvir. Então o apóstolo Paulo, para vencer essa luta que ele estava no corpo dele, ele não venceu, ele não foi curado. Mas ele ouviu a voz de Deus. Aí ele falou assim: a isso, de boa vontade eu me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim que repouse sobre mim o poder de Cristo. Irmãos, quando a gente ouve a voz de Deus, não importa a situação que nós estamos vivendo, nós iremos prosseguir avante. A Bíblia diz que a ameaça de Jezabel cessou. Ela mandou uma cartinha para Elias: tá bom, diz a gente querer te matar, não vou te matar mais não. Não, a ameaça continuou. Mas ele ouviu a voz de Deus e ele prosseguiu avante. Glória a Deus, aleluia. Paulo foi curado do espinho da carne. O provável problema que ele tinha no olho, bem provável, não foi curado do espinho da carne, mas ele prosseguiu avante. Ele prosseguiu avante. Irmãos, não aconteça. Você pode não ter a sua cura, você pode ter aquilo que você não ter aquilo que você está pedindo, mas se você ouvir a voz de Deus, você vai prosseguir avante, você não vai desistir. O que faz muitos desistir é quando param de ouvir a voz de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Você parou de ouvir a palavra de Deus, a sua tendência é desanimar. E para terminar, irmãos, eu nunca fui psicólogo. Tem pessoas que precisam, amém? Mas você chegando lá, em via de regra, eu não sei, não sou psicólogo, mas por muito tempo, você vai deitar no divã, que é tipo uma cama, vai ter uma luzinha bem fraquinha, acredito eu, e ele vai te fazer perguntas e deixar você falar. Fala, e você fala. Ele põe uma pergunta e outra, você vai falando, só anotando. Aí depois de muita sessão, depois que você gastou um bom dinheiro, né? Depois que você gastou um bom dinheiro com ele ou com ela, aí ele dá um diagnóstico. E muitas vezes fala: o seu problema é psiquiátrico, tomar remédio. Não como resolver não. Você pagou um dinheirão para depois falar que ele não pode fazer nada, você tem que ir para um psiquiatra tomar remédio, né? Mas, em vez de regra você fala, para depois alguém te responder, amém? Alguém te dá o diagnóstico. Você quer ouvir a voz de Deus? Você tem orado quanto? Você tem falado com Deus quanto? Como ouvir a voz de Deus se a gente não falar com Ele? E tem acontecido muito, irmãos. Hoje em dia, nós exigimos muito do nosso Deus. E Ele dá. Uma coisa que eu estava pensando assim, irmãos, o que Deus tem para te dar
Não é muita oração que vai impedir. Não é pouca oração que vai impedir. O que Deus tem para te dar, Ele vai te dar. Glória a Deus. Você pode estar orando pouco. Você pode estar até desviado. Né? Como Ele desviou e Deus cumpriu as promessas. Não é verdade? Porque as promessas de Deus são irrevogáveis. Então o que Ele promete, Ele não é mentiroso. Ainda que sejamos infiel, Ele continua fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, que Deus, né, não é a oração que vai te dar as coisas, mas você orar e dar ouvidos à voz de Deus vai te fazer prosseguir. Glória a Deus, é verdade. Tem muita gente parando, tem muita gente que desistiu, tem muita gente que está arrastada. Tem muita gente, como foi dito hoje, só vem se a temperatura tiver 24 graus, com um vento de 20 nós, bem devagarzinho, né, tudo certinho. Não é tendo muito sol, tem que ter uma nuvem sobre o sol, assim, para o sol não bater na moleira, né? Tem que ser assim, não, irmãos. Por quê? O povo de Deus está faltando comunhão com o Senhor. O povo de Deus não está orando, não está lendo a Bíblia, e por isso não está ouvindo a voz de Deus. Aí vai para a igreja, né? O pessoal brincava com a irmã Salete, que ela chegava na igreja dela, aqui no Parque Santo Antônio, e só dava glória a Deus. Oh glória, oh glória. Aí falava assim: ô irmão, mas você está doido? Só você dá glória a Deus naquela igreja? Mas Deus está falando comigo, né? Oh, mas ninguém dá glória a Deus, só você dá glória a Deus. Mas Deus está falando comigo, eu dou glória a Deus. Ela está orando, né? Aleluia, Jesus. Muita gente fala: Deus, eu vou para a igreja, Deus fala comigo. Mas você está falando com Deus? Deus vai falar com alguém que não fala com Ele? Né? A minha esposa fica brava comigo, que ela fala comigo e fala que eu não estou ouvindo, né? Aí fica brava, né? A mesma coisa é Deus. Deus vai falar com você, você não está ouvindo. E Deus sabe que você não está ouvindo. Então Ele não vai falar. Agora, se você estiver pronto, se você for como Samuel, Aleluia. e falar: Senhor, fala que o teu servo ouve. Aleluia. E muita gente não tem entendimento, né? Porque Deus estava falando com Samuel, olha que coisa interessante. Deus estava falando com Samuel, mas Samuel não entendia nada. Pensava que era Eli. Eli queria dormir. Eli já estava velho, gordo, só queria dormir e comer. Ah, eu vim aqui porque me chamaste. Eu falei: chamei você não, menino, vai dormir. Aí Deus falou: Samuel, aí foi lá. Aí Eli, um dia teve experiência com Deus, falou: Samuel, é o seguinte, eu já entendi o mistério aí. Quando você ouvir a voz, se você fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. Irmãos, às vezes a gente não entende as coisas, mas Deus quer falar conosco. Oh, Jesus, eis vem aqui, Pai. Entenda uma coisa: Deus quer falar contigo. Oh, Senhor, aleluia. Às vezes, né, eu posso falar com alguém: com fulano eu não falo mais, né? Com ciclano eu não falo mais. Mas Deus ainda quer falar contigo. Glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo. Deus não está de mal de você, não. Oh, Jesus, aleluia. Deus não tem birrinha, não, sabe? Oh, Jesus, aleluia. O Senhor é perdoador. O homem, Glória a Deus. perdoar é difícil, né? Mas o Senhor é perdoador. Ele ainda quer falar contigo. Ele quer tirar você desse desânimo. Aleluia. Ele quer tirar você dessa depressão, sim. Eu estou com medo de falar, mas vou falar. Deus quer tirar você dessa depressão, sim. Mas ouça a voz de Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Jesus tem poder. Deus, eu creio. Aleluia. Não tem poder de ressuscitar morto, não tem poder de fazer o coxo andar, não tem o poder de fazer o surdo ouvir, o cego ver. Ele tem poder de tirar você da situação, sim. Tem poder, sim. Eu creio, Senhor. Ouça a voz do Senhor. Para de ouvir o que não presta. Meu Deus, aleluia, Senhor. Para de ouvir, para de ser influenciado por feiticeiros, para de ser influenciado por ateus, para de ser influenciado por prostitutas, prostitutos. Seja influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Aí eu quero ver se você vai continuar o mesmo, se você vai ser a mesma. Aleluia. Porque quando Deus fala, as coisas mudam. Senhor, aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.